Esse mundo empresarial, muitas pessoas ficam se perguntando, né? Como é que eu faço para entrar numa empresa? Ou pelo menos assim, será que eu tenho a capacidade de ter uma empresa própria? E aí vem aquelas crenças, né? Não, mas eu não consigo. Fulana faliu. Fulana, não, então eu não vou conseguir. Então eu não vou conseguir. E assim vai. Aí assim, eu preciso ter tudo perfeito. Eu não posso ter erros, eu não posso isso, eu não posso aquilo. As pessoas já pensam nas coisas negativas antes mesmo de tentar. Tô errado? Não tá errado. Tem o outro lado também que se ataca, né? A gente sabe que tem. Isso mesmo. Se ataca e também, às vezes, é uma crença, dependendo da situação, que tá muito pro outro lado também, né? Então, acho que tem que ter um meio termo ali dos dois lados. Mas isso que o Thiago trouxe, que a gente chama de crenças limitantes, né? Que é um nome bastante conhecido, que é assim. Primeiro, deixa eu falar o que é crença, né? Então, crença, basicamente, é o que nós acreditamos de uma maneira geral, né? O que nós temos que observar é o seguinte. Essas crenças vão fazer parte realmente do nosso jeito, da nossa forma de pensar, mas muitas vezes a gente tem crenças que precisam ser atualizadas. Então, a gente tem que olhar se essas crenças realmente estão sendo a nossa amiga, porque de repente se ela traz assim, ó, você não está tão preparado ainda. Não parece que é uma voz amiga querendo te deixar seguro? Só que daí, às vezes, essa preparação não tem limite, né? Eu fico me preparando, Você fica preparando. Eu conheço pessoas assim. Conhece? Conheço pessoas assim que estão sempre na preparação, sempre estão fazendo curso, sempre mas não colocam a mão na massa. Isso, então aí você tem que parar e se observar. Então, um momento como a gente está tendo agora é para a gente parar e refletir, mas deixa eu dar uma mapeada no que eu venho pensando, que historinha que a minha cabeça está contando para mim ver realmente aquelas que vão me ajudar a seguir, aquilo que é fato, tem situações que são fatos, e aquilo que é crença realmente. Porque se eu ficar preso nessa crença, eu vou ficar nesse círculo vicioso e eu não vou entrar em ação, né? E assim, pra gente falar para empreender, não tem como estar preparado 100%, na verdade, para nada, né? Então, assim, eu me preparo, eu estudo, eu vejo o que eu vou fazer, preciso conhecer meu produto, né? Tem coisa para fazer. Mas preparado, eu digo 100%, não tem como. Por quê? Porque você só vai saber o que vai acontecer depois que você estiver lá. Então, você precisa confiar, ter autoconfiança. Olha outra crença aí, pessoal, né? Pessoal. De autoconfiança, né? Então, não, eu tenho autoconfiança, eu sei que eu vou me virar, eu vou lá. E aí, trabalhar com o risco calculado. Porque para abrir um negócio, vai ter risco. Mas ele pode ser calculado, que aí entra aquilo que eu falei, não precisa ser tão 8 ou 80, né? Sim. Ou eu fico com os dois pés enraizados no chão, ou de repente eu já saio voando aí antes da hora. Coloca um monte de balão e sai voando. Não pode acontecer isso. Uma das coisas que eu estava observando na internet, não sei se foi numa página sua ou se foi realmente numa pesquisa, que eu vi que a perda, muitas vezes, ou na verdade, as pessoas acham que o erro. Todas as vezes que eu erro, muita gente vai aprendendo com o erro e vai fazendo um caminho para que siga em frente. E outras pessoas vão carregando o erro e vão colocando nas costas. E aí você não sai do lugar, porque eu sempre estou errando, então eu não consigo seguir adiante. São diferenças. E aí é legal que você falando isso me lembra a questão do autoconhecimento, né? Da pessoa aprender a se perceber, dela realmente conhecer perfil. E assim, primeiro a autoobservação, né? A gente vai percebendo se a gente tem um padrão, como que a gente está fazendo. Mas isso que você trouxe também traz um olhar, né? Qual dos lados aí que eu estou? Porque errar é passível. Aí que entra o risco calculado, né? Porque assim, tem erros que eles podem se tornar, de repente, um impedimento mesmo mais para frente. Mas se for um risco calculado, até onde eu consigo seguir? Ou que alternativas vão ter? Sempre vai ter uma saída para alguma coisa, né? Se você tem essa prontidão, essa proatividade de seguir, de fazer essa disposição, de se manter nesse movimento que você falou, você vai ressignificando. E assim, eu gosto de associar, por exemplo, quando a gente vê falar, eu conheço leigamente, eu vou falar de ouvir, que é aquela questão assim, do piloto. O piloto tem que ter X horas para ele ser considerado, né, de acordo com uma condecoração lá. Categoria dele. Categoria, isso. Perdão, perfeito, categoria. Então, quer dizer, tem que ter X horas de voo. E a gente vai vendo isso na nossa vida. Tudo aquilo que a gente vai experimentando e vai repetindo, olha como a gente vai se tornando habilidoso. Olha como a gente vai fazendo, às vezes, sem precisar pensar. Vai se tornando um hábito diferente. Eu fiz uma transição de carreira, de sair do assalariado e vim hoje, né, para ter o meu negócio em 2016. Se for olhar a maturidade que eu estou hoje, em 2022, disso, e que quando eu saí, só que lá eu também falo que
porque eu soube, assim, pensar. Eu sou de calcular, de planejar, mas eu também soube a hora de dizer assim, não, aqui se eu pensar demais, como diz o ditado, não caso. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Mas dentro de um risco calculado. E aí também ir alinhando as nossas próprias expectativas, para que a nossa mente mesmo ela não nos derrube. Sabe, Eliane, que muita gente também tem uma frase que eu achei muito interessante, na verdade. Sou velho demais para isso. E isso limita muita gente. Porque, por exemplo, você poderia pensar assim, mas eu já tenho determinada idade, não tô dizendo que é velho, pelo amor de Deus, né, gente? Contei meu exemplo, lembrou da frase, mas não não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, enfim, são coisas que talvez você pense assim, eu tenho meus, sei lá, 35 anos, 40 anos... Eu tinha 37 quando eu fiz a minha transição de carreira. Mas pode ser que tem gente hoje eu tô com 44. Que vai olhar pra isso e vai falar assim, eu tenho 37 anos, eu já sou velha demais pra tentar alguma coisa diferente. Sabe o que você trouxe também que lembrar? A nossa geração é diferente. A minha mãe, ela se aposentou, acho que se não me engano, com 42 ou 43 anos. E eu iniciei uma nova carreira com 37. É verdade. Então, na idade que eu tô hoje, minha mãe já estava aposentada. Né? Então, ela se aposentou cedo, porque ela era professora, começou a trabalhar muito cedo, Sim, né? Naquela lei que tinha dos 25 anos e tudo. Mas, então, quer dizer, hoje realmente não tem limite. Até dentro das próprias empresas, a gente observa que não tem mais, as coisas não estão mais tão setorizadas por idade. As amizades não são mais tão por idade, né? E sim por sintonia, por afinidades, por conhecimento. Então, isso vale também, com certeza, para o empreendedorismo. Existem pesquisas, se a gente for no Google lá e procurar, muitas das grandes empresas que a gente conhece hoje, elas foram formadas com os empreendedores na faixa de 50 anos para cima. Até se a gente for olhar a quantidade... Tá vendo, gente? Não desista. Não desista. Esperando chegar nos 50. Não desistirei. É isso aí. Mas essa palavra que o Thiago falou ali brincando é a diferença. Se você não desiste, qual que é o único resultado que vai acontecer? Você alcançar aquilo que você busca. Agora, se você desiste, se deixa que essas crenças venham, e muitas vezes, gente, a crença é tão nossa amiga que ela vira nossa muleta, vira nosso escudo. Então, quando eu falo que eu sou muito velha para fazer isso, eu sou muito nova para fazer isso, na verdade, eu estou contando uma historinha para mim mesma, para mim conseguir ficar nessa zona de conforto e ficar confortável de certa forma. Mas se a gente, aí que é a diferença do que é crença do que é fato. Nós já falamos de exemplos aqui que mostram que não tem idade, em qualquer momento você pode fazer coisas diferentes, né? E olha a sabedoria que as pessoas vão acumulando no decorrer da vida. Por isso que eu coloquei aqui, se inspirar no sucesso dos outros. Eu acho tão interessante, porque muita gente acaba ligando isso com a inveja, né? Porque, fulano tem coisa, né? Mas eu acho que é muito mais você observar o que o outro fez, tirar as coisas positivas daquilo. E não tem nada de errado nisso. Claro que não. Imagina a gente poder se inspirar, poder curtir, poder se emocionar com o sucesso do outro. Eu tenho um grupo no WhatsApp, que nós somos em 3 amigas, que a gente está sempre colocando e comemorando junto e falando, e também falando dos desafios, da dificuldade, incentivando. Então, quando você sente no teu coração que você consegue comemorar o sucesso do outro, quer dizer, tem até um postzinho, né, que roda que fala assim, que você entendeu tudo. Porque você está mostrando, hoje é o dia do Thiago, então eu vibro com o Thiago. Amanhã é o meu dia. Depois de amanhã é você que está aqui nos ouvindo. Sim. Então são fases que a gente vai vivendo e que todo mundo vai podendo trazer para nós, né? Eu sei que é difícil, mas eu vou te perguntar, porque eu coloquei ali, né? Como alcançar o sucesso nos negócios? Tudo isso que a gente falou está permeado para você realmente alcançar o sucesso dos negócios. Mas essa é a pergunta de milhões também. Existe um milagre, um segredo para se alcançar o sucesso? Eu acho que associado com o que a gente está falando, a gente poderia falar que é justamente essa mentalidade buscadora, essa mentalidade aberta, essa mentalidade que está disposta a fazer, acontecer, a aprender com o outro, aprender em qualquer momento. Eu acho que ler um livro, agregar realmente, utilizar o seu tempo a seu favor. E quando eu falo associado ao nosso tema, é porque trabalhar a sua mente realmente, né? Porque o técnico, a parte do fazer, do montar, né? Por exemplo, a gente viu ali você que é sommelier, né? Que maravilhoso. Meu Deus, que top. Quem já experimentou sabe. Mas o que está por trás de um negócio desse tamanho, né? Então, assim, eu posso, de uma certa forma, aprender a fazer o bolo. Mas como é que está a minha mentalidade para isso? Como é que está a minha visão de negócio para isso, né? Então, de repente, mas será que eu dou conta, não dou conta? Então, a nossa mente que vai fazer a diferença. Você sabe que você citou esse exemplo, né, do bolo, e eu acho tão impressionante, porque eu sei que tem muita gente em casa que produz bolo, que produz doces, que produz salgados, e que fala assim, será que eu vou conseguir um dia chegar nesse nível, né, de uma sommelier, por exemplo?
a dona da Sodier, tenho certeza, que quem sabe um dia eu entreviste ela, ela também começou de algum lugar, em algum momento. E aí se tornou o que é hoje. Então as pessoas têm que começar também, para poder chegar em algum lugar. Exatamente. E aí cada um, quando você falou de sucesso, cada um vai entender esse sucesso como é para si. Relacionando com a família, com a disponibilidade de tempo, o quanto que eu quero chegar, o quanto que eu quero me ausentar muitas vezes do meu lar, né? Então, assim, realmente tem esse entendimento. Então, passar por você primeiro, né? Você é a sua pessoa, né? O que eu estou disposto para fazer? Que mudanças que eu estou disposto a fazer, né? O que vibra aqui dentro? Eu gosto também de trazer muito, assim, para a gente olhar muito a nossa intuição. A nossa intuição, ela fala demais ali do que a gente precisa. Só que o que às vezes a gente faz? A gente deixa a criança vir e dá uma abafadinha dela, né? E às vezes aqui dentro tá gritando, tá falando pra gente fazer aquele movimento, só que ele é diferente. Então, uma coisa também legal pra gente falar é o seguinte, que quando você tiver com um friozinho na barriga, é porque você tá subindo, porque você tá indo, né? Porque se eu não tiver com um friozinho na barriga, quer dizer que tá tudo bem. Talvez eu falei um não, né? Então, o friozinho, ele vai nos levando pra frente. Que bacana esse nosso bate-papo de hoje aqui com a Eliane.